Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, no seu horário que você vai ver esse vlog. Gente, como tá aí na capa do vídeo, aconteceu aqui uma tentativa de feminicídio. Gente, isso aconteceu na madrugada para hoje, na madrugada já de hoje, né? Era uma volta de 5 e pouca da manhã. Tava escuro ainda, gente. E pelos relatos, tinha uma mulher vindo a pé, subindo na minha rua, e com um homem junto. Não sei o que aconteceu ali, né? Discussão deles, não sei o que aconteceu. Que essa mulher, o cara deixou ela sozinha e ela foi seguindo sozinha, subindo a minha rua aqui, gente. Só que esse cara, ele voltou, ele foi pra casa, não sei onde que morava, sei lá, são pessoas desconhecidas daqui, acho que nem moram aqui, por aqui pra volta, porque tem muita gente nova também, né, gente, vai ser sempre vindo pessoas novas, moradores novos, então, mas não sei se é morador novo, não sei, gente, não sei sobre isso falar. Então essa mulher seguiu o caminho sozinha, relato que o meu vizinho aqui relatou que ela vinha sozinha. Ele deixou ela para trás, ele deixou ela e seguiu e voltou. Só que ele foi em casa e pegou o carro. Ele pegou o carro dele e veio, atropelou a mulher, passou por cima da mulher, tá? E deixou como morta ali. Eu acho que ele achou que ela tinha morrido. O vizinho socorreu, vendo tudo, não sei se foi pelas câmeras ou o que ele viu. Ele saiu correndo, não sei se ele estava indo pro trabalho naquele horário, isso aí eu não sei dizer, gente. Só sei que ele saiu correndo e socorreu essa mulher. E essa mulher, graças a Deus, está viva. Tá? Ele socorreu, levou pro hospital e ela está viva. E aí, gente, o que aconteceu é que a gente soube que esse cara, esse homem que atropelou ela, passou ela por cima, é padrasto dessa mulher. Padrasto. Não sei qual o assunto estava falando ali que gerou essa, né? Ele querendo matar ela. E aí, gente, quando eu vi a polícia chegando aqui na minha casa, amanheceu o dia. Já era perto do meio-dia, gente. Perto do meio-dia, a polícia chegando aqui, polícia civil. Aí eles perguntaram pro meu marido se ele tinha visto a confusão que deu aí de madrugada, que não sei o que se ele tinha visto alguma coisa. Como a gente tem câmera, né, gente? Só que a nossa câmera só pega, né, pegou a passagem dessa pessoa subindo carros, né? A gente vai saber qual é o carro. Aí a polícia falou que era um carro vermelho. Ele chegou assim, não viu nada, vocês não viram nada aí, um carro vermelho, a confusão que deu aí de madrugada, vocês não viram nada? E meu marido disse que não. Gente, ele levou um susto, porque o carro do meu enteado é vermelho e fica dentro do meu pátio aqui, fica dentro do nosso pátio aqui, o carro dele, porque ele se mudou aqui para perto de casa e lá nesse pátio, lá que tá morando na casa da sogra, no mesmo pátio da sogra, só que nesse pátio dele, lá no portão, é uma descida, gente, ó, é uma descida para entrar lá para dentro da garagem, entendeu? Só que o carro dele, como é muito baixo, quando ele vai descer, pega embaixo no carro aqui, no assoalho do carro, raspa. Daí ele não fica deixando o carro lá, porque vai estragar todo o carro, né? Toda vez que tem que descer, raspando ali. Aí então ele deixa aqui em casa o carro todo dia. Todo dia fica o carro aqui no pátio. Ele vai pro trabalho dele, volta e deixa o carro aqui. De manhã ele pega o carro para ir trabalhar. Ele mora perto, né, gente? Só dobrando a esquina ali já é perto. Só é ruim dia de chuva, né? Que ele tem que vir
pegando chuva até aqui, de guarda-chuva, e às vezes traz o filho dele também, que eu cuido, né? Do filho do meu enteado, que é o meu netinho, que eu digo de coração. Ele fica aqui comigo, né, o Bernardo. Então, e às vezes eles têm que pegar a chuva, né? Se molha tudo até chegar aqui. Então, gente, a gente levou um susto, porque o cara falou, uma confusão que deu com o carro vermelho. E aí, esse meu enteado, ele faz eventos. O mesmo eventos que eu trabalhava antes também. Ele deu continuidade, ele veio pra cá. E esses eventos aí, quem promove é o genro do meu marido, né? Que é o marido da minha enteada. Ele promove esses eventos, né? Sai eventos lá pro Bom Shopping, Iguatemi, todos os shoppings aqui da região de Porto Alegre, e Serra Gaúcha também. Eles fazem bastante eventos. E aí, isso finais de semana, com o meu enteado, esse que veio pra cá, ele trabalha numa empresa, e esse trabalho é até de segunda a sexta-feira. E quando chega sábado e domingo, ele que é o descanso dele, né? Aí ele pega esses extras aí, que é os eventos. E nesse dia que aconteceu essa confusão toda, o meu enteado tinha ido para um evento. E a gente não viu a hora que ele chegou. Ele chegou e acho que clareou o dia, sei lá, no clarado do dia, ele chegou com o carro e botou ali pra dentro do pátio, que a gente viu nas câmeras. Ele colocou o carro ali e saiu, era umas 6 e pouca. Mas depois do acontecido, né, gente, que a gente foi olhar o horário que o meu enteado tinha chegado. Gente, que confusão. Aí meu marido entrou pra dentro de casa já apavorado. Ai, a polícia tá ali. Perguntou se a gente não viu nada da confusão que deu com o carro vermelho, que não sei o que. Eu já pensei no Renan e tal. Daí aqui voltando, gente, que eu dei uma paradinha ali porque eu fui atender o telefone. Um vídeo chamado que me chamaram. Daí assim, gente, aí meu marido ficou apavorado, achando que era o filho dele, que tinha acontecido alguma coisa. Meu Deus do céu, o que aconteceu? Só que o policial não falou nada do que tinha acontecido, só disse o rolo que aconteceu aí de madrugada. Vocês não viram nada? Tal, tipo 5 e pouca da manhã, ninguém tinha visto nada, gente, ninguém viu nada. Aí depois, a polícia não saía dali, a polícia civil, mais a brigada militar e sei lá quem lá, né, todo mundo ali, todo mundo descendo essa rua e apavorados e procurando, diz que até que disseram que era nessa rua aqui que tinha acontecido isso, que até aquele horário eles estavam ali procurando e ninguém achava nada e ninguém dizia nada, o que tinha acontecido. Aí quando a gente foi lá pra frente de casa lá, a gente foi ali pra frente ali pra ver aonde que as polícias estavam indo, né? Aí desceram nessa rua e aí já começaram a entrevistar o meu vizinho e já botando pra gravar também, né? E ele falando ali, aí que a gente foi descobrir, gente, que era o meu vizinho tinha visto toda a coisa e foi ele que socorreu a mulher. Diz que quando ele chegou pra socorrer ela, tava por morta ali. Tava só dando umas mexidas mal, mas tinha batido muito forte com a cabeça no asfalto. A gente é muito triste, tá? Saber disso. Que hoje em dia tá tanta violência, gente, contra a mulher. Que é isso, meu? Que é isso que tá acontecendo? Gente, ainda um padrasto com uma mulher já de idade, sabe? E aí, quando esse meu vizinho aqui disse que... E depois ele falou pra gente que quando ele tava socorrendo, o filho dela desceu essa rua correndo que soube, não sei como, sabe? Quando acontece as coisas que tu não sabe de nada, não sei como que o filho dela ficou sabendo disso e veio e disse que era uma confusão e gritando e disse que... Nossa, olha, gente, é triste. Eu fiquei abismada com um troço desse, tá? Que não era pra estar acontecendo umas coisas dessas. Hoje em dia tá assim, meu Deus, é só o que tu vê, essas notícias de feminicídio e, meu Deus, como tem isso, gente. Agora, saber o motivo, ninguém sabe. E nem é bom a gente querer saber também, né? Mas eu trouxe aqui esse assunto, assim, pra um desabafo, assim, tipo, sobre isso, que... Como tá a violência nesse mundo, meu. Como tá a violência contra a mulher. Gente do céu. Seja lá o que for, cara, deixa o cara voltar em casa e pegar o carro e passar por cima da mulher, atropelar, passar por cima da mulher. O que passa pela cabeça? O que passa na cabeça de uma pessoa dessa? Com certeza já acharam ele, com certeza tem mais câmeras por aí, pessoas
com certeza pegaram a placa desse carro, com certeza a gente viu e com certeza esse cara deve estar aí, já foi pego pela polícia, porque a polícia teve bastante tempo ali, pegou aqui o depoimento do vizinho ali que socorreu ela e saíram, gente, saíram com certeza por pegar esse cara. Ai, gente, olha, incrível. Incrível como as coisas acontecem. Uma pessoa ter coragem de fazer isso com uma pessoa, seja lá qual for, né, gente, seja mulher, seja homem, mas, meu, passar por cima. Ele passou por cima da pessoa. Achou que tinha morrido, sei lá, e foi embora. Simplesmente atropelou e foi embora. Aquela hora da madrugada. Imaginou que ninguém ia estar acordado, que ninguém ia socorrer essa mulher. Graças a Deus, né? Não é a hora, não é a hora, né, gente? Eu sempre digo que a gente nasceu com uma senha. Uma senha. E a gente tá por aqui só aguardando essa senha ser chamada, nossa vez. Então, não era a vez dela. Não era a vez dela. Não era dessa vez. Graças a Deus que diz que ela tá. Pelo menos foi socorrida, né, gente? E até o momento que o vizinho veio embora, ela tava sendo socorrida lá e tava viva. Não soube também mais se aconteceu alguma coisa, mas eu espero que esteja bem. Não sei quem é essa pessoa, essa mulher, mas eu espero que esteja bem, que não era a vez dela. Se ela já tinha morrido na hora ali também, né, gente? Então a gente tá aqui só de passagem e quando não é a hora, não é a hora, né? É triste, gente, é triste. Antigamente acontecia as coisas e ficava por assim mesmo, né? Hoje em dia não, hoje em dia já tem mais lei para isso, tem mais proteção, a mulher tem mais proteção hoje em dia, tem esse negócio de Maria da Penha, tem várias coisas que, né? Mas tem muita mulher ainda que sofre aí calada, gente. Tem muita mulher aí que sofre calada aí. Seja agressões físicas ou, né? Ou em palavras também. Porque em palavras também é uma agressão, né? Eu acho que até das piores, às vezes, é as palavras das pessoas. Então, eu não sei o que aconteceu com essa pessoa aí, espero que esteja tudo bem. E é isso, gente. A gente via tanta coisa antigamente e nada era feito, né? Nada era feito. Eu tinha uma vizinha, gente, quando eu era pequena. Deixa eu falar aqui sobre isso, que me veio na mente agora. Eu era uma criança, deveria ter, acho que meus 8, 9 anos de idade. E a gente morava eu morei muito tempo na minha cidadezinha de que eu nasci e me criei. Uma cidade interior, pacata. Uma cidade bem pacata. E tinha uma vizinha na outra esquina da minha casa. Tem uma esquina, depois na outra, na cruzilhada da rua. Tinha uma vizinha que a minha mãe até cuidou bastante tempo das filhas dela. Tinha duas guriazinhas pequenas e ela trabalhava e deixava essas crianças com nós. E naquela época, gente, nem TV a gente tinha. Naquela época a gente não tinha televisão. Aí a gente teve muitos anos com luzinhas de lampião lá, acendia lampiãozinho de querosene ou de óleo. E a gente muitos anos a gente morou ali e não tinha luz. Aí depois que veio a luz, e aí, mas só que a gente ficou ainda um tempão ainda sem ter uma TV em casa. E nós, criança, né? Nossa, a gente assistia pela cerca lá de casa. Lá no meu vizinho tinha uma TV enorme, gente. Era uma televisão enorme. E ele ligava aquela TV e a gente ficava de pendurado pela cerca, olhando aquela TV de longe, sem escutar a voz, só via a imagem. Mas nós ficávamos quase. Eu e meu irmão ficávamos de pendurado ali, né? Naquela cerca, olhando aquela TV. Foi então quando a minha mãe começou a cuidar dessas guriazinhas, filhas dessa mulher, que eu vou entrar no assunto agora. A minha mãe pegou essas guriazinhas para cuidar, eram duas irmãs, e,
E ela dizia assim pra nós que e lá tinha luz, tinha TV, tinha, né? Aí a gente achava até que eram pessoas bem de vida, bem de dinheiro quando tinha uma TV na gente antigamente, meu Deus. E aí ela deixou essas guriazinhas lá porque ela precisava trabalhar. Minha mãe estava parada por um tempo, ficou cuidando dessas menininhas. E ela disse para a mãe: pode deixar, a senhora pega, leva as crianças lá para casa, depois que elas dormirem, mais pro lado depois do meio-dia, pode levar as crianças, liga a TV lá para eles assistirem. Gente, que coisa boa. Foi uma época assim, ó, que a gente ia para lá, a gente olhava a TV, olhava desenho, né? Nossa, época era o Spectrum Man. Spectrum Man, quem é mais? Turma da Mônica. Gente, era tão desenho, pica-pau. É, meu irmão gostava de olhar aqueles filmes de luta, aqueles monstros. Acho que era Spectrum Man, gente. Eu não lembro muito bem o nome desses. Não lembro mais. Mas acho que era isso. E a gente ficava assistindo. Então a gente pegou uma amizade tão grande com ela. Ela se chama Mariana. Ou se chamava, não sei se ainda é viva, gente, tá? É Mariana o nome dela. E a gente ficou muito amigo dela. Nossa, a gente era muito amigos dela. Das gurias, a mãe amava aquelas gurias, né? Cuidava delas. E aí, gente, andou uma época. Depois ela parou de trabalhar ali por um tempo. Parou de trabalhar. E a mãe parou de cuidar das meninas. E ela ficava só em casa com as gurias. E o marido dela saía muito, gente. Saía muito. Saía muito mesmo. Não sei pra onde que ele ia. Sei lá, saía esse final de semana, coisa. Mas quando ele voltava pra casa, era um quebra-pau, gente. Briga pra todo quanto é lado. Vamos fofoquear um pouco aqui, por favor. Deixa eu contar isso pra vocês. E a gente ficava tão nervoso, gente, porque ela quebra-pau. O cara chegava com o carro em casa, ela pegava o que tivesse pela frente. Era enxada, era pá, era cabo de vassoura, o que tivesse. Ela sentava naquele carro, ela amassava do carro, quebra. Olha, quantas. A gente presenciou muitas vezes dela arrebentar todo aquele carro, tá? De quebrar todo aquele carro, de brava e gritava e pintava o set onde tu tava. Ciúmes, gente. O que que é ciúmes, tá? O que que é o ciúmes? A gente era criança, eu e meu irmão. Eu com 8 anos, por aí, e ele com 9, ele 1 ano mais velho que eu. E a gente presenciava aquilo, a minha mãe ficava apavorada, dizia pra gente não ficar olhando, mas a gente olhava, criança, né? Dava um jeito de espiar. Aquele quebra-pau, gente, aquele arrebentação de carro, de vidro, vidro saltando para tudo quanto é lado, quebra-quebra. Nossa Senhora do céu. Gente, e o cara descia daquele carro, virado no tinhoso de bravo. Agarrava essa mulher pelos cabelos. Não, gente, até agarrava aquela mulher pelos cabelos, gente, saía batendo por as árvores, por carro, por tudo quanto é lugar, ele arrastava aquela mulher, batendo. E ela não se ressabiava, tipo, ela não fazia nada, não ia, não chamava a polícia, não. Nada, gente. Aquilo parecia que aquilo era normal. Aquilo parecia que era normal, aquele quebra. Ai, meu Deus do céu. Graças a Deus eu nunca mais vi esses tipos de cena assim, sabe? Nunca mais eu vi aquilo depois desse negócio aí. Era só aquela gente ali daquele jeito. Aquele quebra-pau, gente. A mulher no outro dia passava sempre de óculos escuros, porque não dava pra olhar para aqueles olhos dela, que era tudo roxo. E às vezes a gente via, né? Tipo, a gente via. Não é minha mãe, né? Espicoleira, né? Picoleira começava a perguntar pra ela, Mariana, nem tá sol quente, por que tá de óculos? O que aconteceu? Aí um dia, até de tanto tamanho, se eles a perguntar, ela tirou o óculos. Ai, aqui, Maria, olha o que me aconteceu. Ai, brigamos eu e o Jorge. Que não sei o que, brigamos eu e o Jorge. E a minha mãe, ai, meu Deus, mas, guria, tu tem que ir. Por que que aconteceu isso? Tem que ir na polícia, tu tem que falar alguma coisa. Ai, não, não vou, ele é o pai das minhas filhas, não sei o quê. Sempre, gente, era sempre aquela coisa assim, ó, sempre. Se fosse hoje, se fosse hoje, os vizinhos todos se metiam, na época ninguém se metia em nada, ninguém falava nada, todo mundo olhava e deixava, ficava quieto, ninguém falava nada. Mas se fosse hoje um homem bater daquele jeito, ou sei lá, e vice-versa, né, gente? Pelo amor de Deus, uma mulher quebrar tudo o carro do cara, quebrar tudo o carro do cara, assim, tipo,
Meu, também não é certo. Não é certo. Nada justifica ele bater nela, né, gente? Nada justifica. Mas também uma mulher fazer tudo que ela fazia também era demais. Então, assim, gente, eu não sou a favor nem contra. Tipo, eu sou a favor do cara que bateu, porque ela fez aquilo. Não, nada justifica ele ter batido nela, né? Fazer o que ele fazia com ela. Mas também nada justifica ela fazer tudo aquilo que fazia com ele. Então, se não tava legal assim pra ela, hoje em dia, separa, gente, separa. Pra que ficar lá quebrando? Aí o cara arrumava todo o carro de novo, gastava um monte de dinheiro, arrumava o carro. Uma hora pra outra, ela vinha e quebrava tudo de novo. Escrevia, riscava no carro, pintava o set. Gente, separa, cara, separa. Hoje em dia é assim tão fácil. As coisas acontecem. Vai embora, tchau pra ti. Não deu certo, não deu certo. Mas, pô, tem que aguentar aquilo ali. E ele também. Uma vez, gente, ela pegou todos os documentos dele. Todos. Um dia a gente tava lá, eu e meu irmão fomos olhar desenhos lá na casa, de tarde. Isso, a minha mãe já não cuidava mais das meninas, tá? Ela já tava em casa. E aí a gente foi. Aí tava tudo de boa, né? Fazia um tempinho que não brigavam. E ela convidou nós pra ir pra lá brincar com as gurias, ficar com as gurias, brincar lá com elas, que ela sentia nossa falta, né? E olhar a TV. E a gente foi, eu e meu irmão. Aí sentado. E a TV ficava assim, gente, ó, no quarto. E a gente sentava. E às vezes sentava num tapete, ou às vezes até na cama dela ali. Ela pegava e arrumava ali pra gente sentar. E a gente sentado, eu e meu irmão na cama, e as guriazinhas brincando no tapete, no chão. E a gente nem queria brincar, como a gente queria olhar TV. Sabe que a criança que não tem TV em casa? A gente nem piscava, tá? Olhando para aquela TV. E aí, gente, de repente, o cara chega em casa. E ela tava com uma cara, gente, quando a gente chegou lá, tava com uma cara de braba. E aí, de repente, aquele carro fez o barulho. Aquele barulho de carro chegando lá no portão. A gente viu que era o marido dela chegando. Só que na época a gente nem sabia no que ele trabalhava e tal. Isso era em dia de semana, gente. Ela correu. Ela, tipo, ela quase atropelou a gente correndo. Passou por cima daqueles filhos dela, que só deu um pulo por cima daquele tapete. Pulou por cima das crianças, das gurias, duas meninas. Ela pulou por cima. E eu e meu irmão já se olhamos assim, já ficamos todos assustados, né? Tipo assim, pô, vão brigar aqui perto da gente. A gente já, um olhou pro outro e já imaginou que a coisa ia ser feia. Gente, ela pulou por cima. A gente já tinha até trauma, já disso. Até trauma a gente já tinha. Ela pulou por cima daquelas meninas, gente, e saltou no roupeiro, puxou uma gaveta e começou a botar tudo pro chão. Documento, gente, documento, papel, papelama, 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 papelama. E aí, do nada, ela pegou e juntou tudo aquilo. Pegou e saiu, pulou de novo com aquele papel na mão. Você foi pra rua, gente. Foi pra rua. E a gente já foi atrás, né? Pra ir embora já. A gente já saiu atrás dela pra ir embora. Porque a gente sentiu que a coisa ia ser feia. E aí ela pegou, gente, e saiu correndo, pegou um isqueiro, tá? Isqueiro, fósforo, sei lá o que era, nem me lembro mais direito. Sei que ela correu, a gente começou a queimar aquilo lá. E encheu a casa de fumaça, porque ela botou, só saiu pro lado fora da porta e já botou fogo na papelama, gente. E já saiu aquele homem no griteiro dentro daquele carro, correndo e gritando: tu não tá fazendo isso, tu não tá fazendo isso, né? E tu não tá fazendo isso. E ela queimando, gente, eram os documentos dele. E esse homem começou a gritar, desesperado: não queima meus documentos, por favor, não queime meus documentos. E essa mulher começou a queimar, e eu e meu irmão, ó, rapa pra que te quer, perna pra que te quero pra casa. Corremos em casa e a mãe já tava vendo lá a confusão e ela tava apavorada que nós tava lá. Ela já tava vendo que ia acontecer alguma coisa. Aí quando a gente chegou em casa, a gente disse: mãe de Deus, acho que vai pegar fogo na casa. A mulher botou fogo em todos os documentos do homem, gente. E aí começou a queimar. E não era só os papéis. Lá de casa a gente via que ela vinha. Dava pra ver a janela. Ela jogando todas as roupas dele pela janela. Só dava a roupa pulando dentro de casa. E aí, gente, eu penso hoje em dia. E tá, e depois disso aí tudo, tá? E o bicho pegou pro lado dela também, porque ela apanhou. E apanhou muito. E parece que todos os vizinhança, todo mundo via, gente. Aquilo todo mundo via. Ela quase morria apanhando e gritava, pedia socorro. E ninguém lá de casa, ninguém, não viva a alma, aparecer lá pra socorrer aquela mulher.
Porque já, tipo assim, todo mundo pensava assim, pô, ela faz isso aí com o marido, ninguém vai estar atacando ela de apanhar. É o que a pessoa pensava antigamente. Pô, ela só tá fazendo isso, ela queima o documento do cara, ela queima o carro, quebra o carro do cara, pinta o sede, tá apanhando merecidamente. Antigamente era assim que as pessoas pensavam. Mas, hoje em dia, não. Hoje em dia, tem lei pra isso. Hoje em dia, as pessoas se vê um cara dando tapa na cara de uma mulher hoje, todo mundo corre pra polícia, tá? Todo mundo corre. E, tipo, eu penso assim pra mim, é vice-versa. Não é só a mulher que tem que ser protegida, o homem também. Eu acho também que tem, porque tem mulheres, gente, e tem mulheres e mulheres. Porque tem mulheres também ordinárias que precisam também levar um choque de realidade. Poxa, pelo amor de Deus. Ai, gente, é terrível. É terrível ver uma mulher apanhando, é terrível ver um homem também passando por várias dificuldades que antigamente passava despercebido, hoje nada é igual que antigamente. Hoje nada é igual. As pessoas, sei lá, gente, seja lá qual o motivo, não é o motivo de sair batendo. Então, se não dá certo, se separem, né? Não é o caso desse atropelamento aqui que teve, porque isso daí é briga familiar, eu acho, não sei o que aconteceu, ninguém sabe. Mas eu contei aqui uma coisa que antigamente, gente, acontecia e a gente ficava quieto, calado. Todo mundo, ó, boca de siri. Mas hoje em dia, não. Hoje em dia, se vê uma criança apanhando, já corre, já tem lei pra isso, né? Se vê uma mulher apanhando, já tem lei pra isso. Se vê um cara. Eu ainda acho que tem muito preconceito contra o homem. Gente, eu ainda acho que tem muito preconceito ainda sobre isso. Não pode ser assim. Eu acho que lei tem que ser pra todos. Deveria ter o João, que é o. Tem a Maria da Penha? Tinha que ter o João da Penha. Tinha que ter, né, gente? Eu não sei se. Entendo muito esse negócio da lei aí, mas não sei se ainda tem o negócio contra a proteção do homem também. Tem que ter, eu acho. Jesus amado. Não que eu esteja aqui. Não que eu esteja aqui defendendo homem nenhum. É que nem eu contei a história pra vocês. Tem mulheres e mulheres. Né, gente? Tem aquela mulher que trabalha, que batalha, que trabalha o dia inteiro, ainda chega em casa, né? Fica apanhando de homem. O que é isso? Não, né? Aí sim eu sou a favor. Mas agora, um homem também ficar o tempo inteiro sendo maltratado por uma mulher, também acho que deveria ter uma lei também, né? Sei lá, gente. Não, aqui não tem homem. Tem muitos homens aí que são os caras trabalhadores, os caras que vale a pena. Agora tem uns que também, né? Meu Deus, só aprontam. E aí, gente, essa mulher lá, essa minha nossa vizinha lá, era só por ciúme mesmo. Ela morria de ciúmes. Tanto que a minha mãe, eu sendo uma criança com aquela idade, a minha mãe nunca deixou eu ir lá na casa deles assistir TV se o homem estivesse em casa. Só se ele não tivesse. Porque era bem capaz dela ficar até com ciúme de uma criança. Ela morria de ciúmes. Até quando ele pegava as filhas dele e andava com as filhas no colo, lá pelo pátio, ela vinha e arrancava. A gente via, morava bem perto, né? Às vezes assim, do nada. Ou até na rua, quando eles iam sair, assim, ó, ele pegava uma das filhas, botava no colo, ela arrancava aquela filha do colo dele. É, simplesmente assim, daquela mulher, assim, bem proprietária, né? Tipo, ela era a dona dele, assim, tipo, nem as filhas podiam chegar perto. Era uma coisa muito estranha que acontecia. E ela vivia toda roxa, toda quebrada, toda quebrada, toda quebrada. E ele também era arranhão pela cara. Era horrível aquelas pessoas saírem na rua. Era horrível. Acho que era por isso, ele tinha uma desgraça na vida dele também, eu acho que, tipo assim, uma pessoa. Não sei, gente. Demoraram muito. As meninas já estavam criadas, já mocinhas, quando eles se separaram. E eles se separaram. Ela hoje, até então, até onde eu sei, ela é casada com outra pessoa. Também, também, a gente sabe que também, quando ela teve esse outro casamento agora, ela também teve uns relatos aí de que ela apanhava também.
né, gente? Então, ela não. Tipo assim, quem for olhar a história dela, quem for ver a história daquela pessoa, vai ver que ela teve um casamento conturbado, casou de novo teve um outro casamento conturbado. É isso. É estranho? É. Mas ela fazia isso com outra pessoa também não aceitou e ele foi indo, né, gente? Como eu digo, antigamente tudo passava despercebido, hoje não. Hoje não. E feminicídio, gente, é o que está mais acontecendo nesse mundo. É muito horrível o que está acontecendo com essa mulherada hoje em dia. E tem muitas mulheres aí, pode ter certeza, que apanham e ninguém fala nada. Dentro de casa, caladas, que não falam nada pra ninguém. Tem muitas que nem gritam, tá? Apanhando dentro da sua casa, para os vizinhos não verem e não ser denunciados. Porque, não sei, gente, explicar o porquê disso tudo, por algum motivo e outro, não querem sair de suas casas, não querem separação, e ali ficam aguentando tudo, caladas, quietas, que ou por vergonha, ou não querem que ninguém saiba, né? Tem muitas aí de narizinho empinado que passam pela gente, não sabe, ninguém sabe o que acontece entre quatro paredes, gente, ninguém sabe o que acontece entre quatro paredes, tá? Ninguém sabe. São casamentos conturbados, são coisas que simplesmente acontecem. Eu sou separada. Quando eu vi que não dava mais, me separei. Nem era por violência, nem era por esses motivos todos aí. Mas quando a gente percebe que a coisa tá indo seguindo outro rumo, separe-se antes. Não deixe tudo acontecer, não deixe o pior acontecer para depois ver que aquilo ali não é para si. Então, gente, eu hoje sou desquitada, sou há quase 9 anos já. E aí, vida que segue, minha vida seguiu. Graças a Deus, tô bem, graças a Deus, meu ex também. Então é isso aí, gente. Não deixe que as coisas piorem. Quando tu tá vendo que a coisa ou se perdeu respeito, as pessoas não estão mais se respeitando, pessoas não estão mais ligando, pessoas não estão mais se importando com você. A pessoa. A gente percebe, né, gente? Com o tempo a gente percebe que acabou. Acabou, não sei, não tem mais amor, não tem mais respeito. Vai embora, sai, separa. Gente, eu deixei tudo para trás, eu deixei tudo para trás. Eu deixei casa, eu deixei meus móveis, tudo. Sabe o que que eu trouxe junto comigo na minha separação, gente? Uma batedeira, tá? Uma batedeira, porque antigamente eu fazia muito bolo, fazia bolo e vendia. Aí eu pensei, vou levar minha batedeira comigo, minha batedeira planetária, que até ele que me deu de presente, meu ex. Eu vou levar essa batedeira planetária, que vai me servir, tipo, se eu não tiver um mau serviço logo, eu faço alguns bolos aí, vou vendendo e deu, e a vida que segue. Dá um jeito, vai embora, não fica com medo de perder nada, não. Que aqui a gente tá que nem eu digo, a gente tá aqui só esperando a nossa vez, a nossa senha, ser chamada, a gente. Então a gente não tá aqui pra vida eterna. Isso tudo é passageiro. E a gente vai deixando as coisas pra trás, deixa as coisas pra trás, deixa. Deixa, Deus te dá tudo de novo. Que é só pra ti. Aqui a gente paga aluguel pra gente estar aqui na vida. Isso aqui, a nossa vida, a gente paga um aluguel. Pode ver. A gente tá pagando aluguel pra ficar no lugar. A gente não, isso aqui tudo não é nosso. Isso aqui a gente só paga pra estar aqui. A gente paga imposto, a gente paga. Até o carro, não é, nada é nosso. A casa não é nossa. Para de pagar imposto da sua casa pra ver. A prefeitura vem, corre com todo mundo aí e toma conta. Para de pagar o imposto do seu carro. O governo recolhe. Nada é teu. Nada é teu. Tudo isso aqui é emprestado. É um lugar que tu tá aqui pagando um aluguel até o teu fim. E é isso, gente. Acho que falei demais, porque eu fico falando. Então tá, gente. Fiquem todos com Deus, tá? Eu só quis passar isso pra vocês. Algumas coisas assim que acontecem que tu não. De um assunto gera outro e tu não acredita, né, gente? A gente nem acredita nas coisas que acontecem na tua frente, às vezes.
perto de ti. E eu fiquei assim, apavorada com esse cara fazer isso que nem era marido, era um padrasto, né, gente? Mas é coisa que acontece. Espero que ela esteja bem lá nesse. Espero que esteja bem. Não sei quem é essa pessoa, mas espero que Deus a proteja, né, gente? Que ela saia bem dessa. Fiquem todos com Deus, gente. E se alguém souber aí de uma história tipo essa, de tudo que eu vivi, de tudo que eu tudo que eu vi desde pequeno, a gente deixa aí seu relato, deixa aí nas mensagens, tá, gente? Beijão, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.